E aí pessoal, tudo bom? A gente vai dar continuidade ao assunto que a gente estudou na unidade 1 e a 2, só que mesclando as duas em uma nova unidade, que é a unidade 3, onde a gente vai estudar o movimento em duas ou três dimensões, tá? Só para relembrar, na unidade 1 a gente trabalhou com movimento em uma dimensão, tá aqui dois exemplos, né? Onde a gente só trabalhava movimento horizontal, um objeto, a gente analisava o movimento horizontal dele, e outro objeto, um de queda, por exemplo, né, está caindo aqui na vertical, a gente analisava, né, o tempo, a velocidade, a aceleração que ele tinha e por aí vai. Nesse novo assunto, a gente vai estar mesclando o que a gente aprendeu na unidade 1, que é o assunto de movimento, com o assunto que a gente viu na unidade 2, que é a parte de vetores, tá? Então, por exemplo, aqui movimento em duas dimensões, você já repara que ele faz um movimento curvo, né? Ó. Aqui eu estou tentando representar um drone, tá? Vamos supor que você, né, venha ter um problema aí, que você vai, sei lá, fazer uma pista asfaltada, ou então uma grande área que tem que ser derrubada, tem que ser limpa para construir condomínios, tá? E você vai precisar de um serviço de um drone, onde você pode programar para ele a cada segundo estar numa posição diferente, tá? Então você pode programar, ou então o contrário, você pode pedir para que né, no software do drone ele fique atualizando você no seu aplicativo a posição que esse drone está a cada segundo. Então aí você vai ter aí, gráficos e tabelas sobre velocidade, distância percorrida por esse drone, por aí vai, tá? Então, para você conseguir trabalhar com esse exemplo, a gente tem que ter uma noção de posição, tá? Velocidade, e a gente vai trabalhar isso agora nessa unidade, tá? Então, não é nada de tão novo comparado ao que a gente já aprendeu nas últimas aulas, a não ser o assunto de mesclar vetores com movimento em duas ou três dimensões, tá? Aqui, ó, só para representar um ponto P, né? Num plano tridimensional, e a gente quer determinar que posição esse ponto P está de acordo com esse ambiente, tá? Vamos tentar exemplificar. Se a gente pensar assim, que você está projetando uma sala, tá? Num ambiente aí de aula, por exemplo, ou no escritório, e você está projetando uma sala onde você está colocando no seu software, né, que pode ser o AutoCAD, por exemplo, você está projetando um local onde vai ser inserido o data show, que vai ficar no teto. Então, que posição é essa, tá? Com relação à sala, o teu software, né, que ele é feito basicamente por desenhos vetorizados, ele vai calcular baseado numa referência. Então, por exemplo, a referência pode ser o canto da sala, tá? Então, vamos tentar imaginar que esse plano Z de X é o plano do chão da sala, o plano YX é o plano da lousa, e o plano YZ é o plano onde fica a porta, onde os alunos entram, e por aí. A sala é muito maior do que essa representação que eu coloquei quadriculado, tá? Esse quadriculado é só para a gente definir as posições desse data show, que vai ficar mais ou menos no meio da sala. Então imagine que tem mais sala para o lado direito e mais sala para trás aqui, tá? Então esse ponto vermelho seria algo meio que no meio da sala, tá bom? Vamos imaginar assim. Então repare que o vetor posição, que indica para a gente ou para qualquer leitor que vai trabalhar com a sua ferramenta que você desenvolver, né, o seu desenho vetorizado, ele quer saber o vetor posição, né? Então da origem da sala para aquele ponto, que tamanho é esse vetor verde aqui, que eu chamei de R, né, o vetor R. Você repara que ele tem projeções, ó, sobre o eixo X, então tem um valor junto do I chapeuzinho, tem projeção no eixo Y, então tem um valor qualquer ao lado do vetor unitário J, e tem uma projeção também no eixo Z, ó, né? Você repara que ele é paralelo ao eixo Z aqui, esse é paralelo ao eixo Y, e esse está bem em cima do eixo X, não tem como ter dúvida, né? Então todos eles são projeções em cima de cada um dos eixos. E aí a gente consegue escrever o valor desse vetor R dessa forma, tá? Então você tem aqui, ó, o vetor R
é algum valor atrelado ao eixo X, por isso tem esse I chapéu, mais algum valor no eixo J, mais algum valor no K, tá? Como exemplo, vamos colocar esse valor aqui como exemplo, ó, tá? Só para a gente poder enxergar números, né? Então, basicamente seria isso, ó, 0,8 metros. Então, ao instalar o Datashow, isso aqui seria 0,8 metros no X, subindo aqui a parede 1 metro e voltando lá no topo da parede para dentro da sala 2 metros no eixo Z, tá? Então, isso são os vetores posição, onde está aquela posição baseada em vetores tridimensionais, tá? Com base nisso, a gente consegue agora trabalhar com o vetor deslocamento, ou seja, o vetor deslocamento é o quanto que o objeto se deslocou de um ponto a outro depois de um certo tempo. Então, vamos enxergar que aqui é um tempo 1 e aqui um tempo 2, né? Demorou alguns segundos para chegar aqui. Vamos tentar imaginar que isso aqui seja o drone que eu mencionei, tá? No começo do vídeo, ó, tá? Então, estou representando o drone por um ponto material, tá? Então, quando a distância é muito grande do que eu estou analisando, eu posso transformar esse objeto num ponto material que fica mais fácil analisar, tá bom? Então, está aqui o drone em duas posições diferentes. Esse ponto preto bem aqui é você, né, o operador do drone, onde o drone saiu de perto dele e fez um percurso qualquer. E aí você tem duas posições. O drone enviou dados para o aplicativo do operador a cada meio segundo, tá? Um exemplo. Então, no primeiro tempo, ele marcou dizendo que estava bem aqui. Então, o vetor posição é daqui para lá. Depois de um certo tempo, ele estava nessa outra parte aqui do terreno. Uma nova posição. Então, você tem duas posições. E como é que a gente consegue calcular o deslocamento? O deslocamento é um vetor, né? Como a gente já aprendeu igual com a física 1 e com os vetores também, na unidade 2. É um vetor que liga a saída até a chegada, né? Ou seja, ele saiu desse ponto, chegou nesse ponto. Vou chamar de delta R. Pronto, esse é o vetor deslocamento, tá? O deslocamento, a matemática dele é simples, ó, tá? Delta R, né? Ou seja, posição final menos a posição inicial. Só que a gente não vai pegar números escalares, a gente vai pegar vetores, tá? Como assim, Rodrigo? A gente vai ter que definir quanto que vale a projeção de cada um desses vetores R2 e R1 sobre cada um dos eixos, tá? Então a gente vai ter que ver aqui quanto é a projeção do R2 sobre o eixo X, tá? Então vou pegar aqui e projetar essa sombra. Repare que o vetor R2 ele vai para a direita, então a sombra dele também aponta para a direita, tá? Desse jeito, tá bom? A sombra do vetor R1 sobre o eixo X também aponta para a direita. Então os dois são positivos, como a gente aprendeu na unidade 2 sobre vetores, né? Então os dois apontam para a direita, os dois serão positivos, tá? Já no eixo Y, vamos ver como ficaria aqui, ó. No eixo Y, a projeção desse vetor R2 sobre o eixo Y ficaria algo mais ou menos assim, né? Pronto. Como o R2 está subindo, então aqui a projeção também está subindo, tá? Da mesma forma com o R1 também está subindo, então a projeção dele vai ser dessa forma, também positiva, tá? Então todas as componentes, ó, do R1 e do R2 nesse exemplo deram positivas, tá? Muito bem. Então como é que a gente calcula um exemplo aqui, tá? Desses valores. Então eu vou pegar aqui um exemplo. Então eu vou colocar valores quaisquer aqui para a gente estudar esse movimento, né? Esse deslocamento que ele sofreu aqui. Então eu vou jogar aqui para o R1. O R1 eu vou dizer que ele tem um valor no eixo X bem aqui de 1 metro. Então 1 metro no I, mais aqui lá em cima eu vou colocar um valor de 1,2 metros.
1,2 metros no J, tá? Lembrando, estou só exemplificando, são valores que eu botei aqui de cabeça, tá? Estou chutando, tá bom? Só para exemplificar, para a gente calcular aqui um deslocamento de exemplo, tá? O vetor R2, esse verde aqui de baixo, esse RX dele bem aqui, R2X, eu vou dizer que vale 2,5, tá? Então 2,5 mais o R2Y dele bem aqui vai marcar, sei lá, 0,8 metros no J, tá ok? Então, ó, se eu tenho, ó, né, uma questão pode dar pra gente já esses vetores aqui, ó, ou então você teria que descobrir com os cateiros, mas tá aqui, nós temos já os dois vetores, tá? E eu quero descobrir o ΔR. Bom, ΔR é só fazer, ó, R2 menos R1. Então, o nosso ΔR vai ser igual o R2 menos R1, certo? Ou seja, pegando o R2, vai ficar 2,5 metro no I mais 0,8 metros no J menos o R1. Então, vou pegar os valores do R1 e colocar o menos na frente, ó. Menos 1 metro no I menos 1,2 metros no J, tá ok? Aí repara que ficou aqui, ó, I, J, tá? Você não pode somar e subtrair todo mundo, não. Você tem que respeitar a ordem, que é, eu só posso somar X com X, ou seja, esses catetos, ó, R1X com R2X e o R1Y com R2Y. Resumindo, só posso somar esse com esse aqui, tá? Então, I com I, tá vendo? Então vai ficar 2,5 menos 1 vai dar aqui 1,5 metros no I, tá? J com J, 0,8J menos 1,2. Aí vai dar negativo, né? Ó, o número maior está negativo, então subtrai e coloca o sinal do maior. Então, 0,4 metros no J. Pronto. Então, esse é o nosso vetor de deslocamento ΔR. Ok? Aí, ó. Esse é o nosso vetor de deslocamento. Repare aí, ó, que o desenho realmente ele está positivo para a direita, ó, né? Ele está indo para a direita, o vetor vermelho, ó, mas ele está descendo. Então o vetor, a sombra que ele causa aqui seria negativa, né? Olha aqui, ó, menos 0,4, tá? É assim que a gente faz o ΔR. E isso vai servir para quê? Isso vai servir porque a gente vai já trabalhar também com velocidade.